Se você sente vergonha ou culpa depois de assistir pornografia, parar de ver pornografia não vai resolver esse problema. E eu sei disso porque eu passei exatamente por isso. Você segue um ciclo de tem vontade de ver, depois de algum gatilho, você cede à vontade, você assiste, aí você tem um alívio momentâneo, mas logo depois você sente culpa ou vergonha. Essa culpa ou vergonha te abala, com isso você fica mais vulnerável, e aí quando vem um próximo gatilho você tem maior dificuldade de resistir, acaba caindo de novo e assistindo novamente, e aí o ciclo vai só piorando. O problema é que tu tá pensando que tu vai resolver esse problema de sentir culpa e vergonha por ver pornografia, parando de ver pornografia, sendo que isso não vai resolver. Na verdade, tu tem que fazer o contrário. Primeiro tu resolve a culpa e a vergonha, para depois conseguir parar de ver pornografia. Nesse vídeo eu vou te explicar por que essa é a forma certa e como resolver esse problema. Então a primeira parte é entender por que a culpa e a vergonha é o que faz você ver pornografia e não é o que vem originado da pornografia. Isso acontece porque a culpa e a vergonha são gatilhos. O que são os gatilhos? A pornografia nada mais é do que um hábito. Ela é um vício porque é um hábito que te leva para um lado negativo, mas ela não deixa de ser um hábito. E todo hábito segue um triângulo, e esse triângulo é o gatilho, a ação e a recompensa que você obtém. Quando você quer trocar um hábito, você não remove a ação, ou seja, você não tira a ação da pornografia. Você vai trocar a ação por outra que dê a mesma recompensa, porque o gatilho vai continuar existindo. Mas nesse caso a gente também pode atacar os gatilhos, porque se a gente sabe quais são os gatilhos que levam você a ver pornografia, ou seja, o que precede o ato de assistir pornografia, você consegue reduzir a presença desses gatilhos para não ter nem vontade de ver pornografia. E é isso que tu vai entender como é que resolve. A vergonha e a culpa, elas são gatilhos por quê? Porque o cérebro funciona da seguinte maneira. Ele vai primeiro liberar dopamina. O que é a dopamina? Ela é o neurotransmissor, aquela molécula que é liberada no seu cérebro quando você sente vontade de fazer alguma coisa. Ou seja, ela não é o prazer, ela é a vontade de fazer alguma coisa. Então a dopamina é a vontade de ver pornografia, certo? E aí quando você realiza o ato, você obedece o que a dopamina pediu, você recebe uma recompensa. E o que é essa recompensa? São endorfinas ou opioides endógenos. Endógeno significa que você não injetou, que o seu cérebro, tu não pegou uma agulha e injetou no teu braço, teu cérebro mesmo produziu. E essas coisas são sim moléculas de prazer, tanto as opioides quanto as endorfinas. Então você vê pornografia, aquele alívio momentâneo, são esses opioides ou endorfinas agindo sobre você. Agora, quando você assistiu e realizou o ato e foi liberado aquela endorfina, aquele opioide, o seu cérebro ele vai registrar tudo o que acontece com você naquele momento. Tudo. Ele vai registrar o horário, a temperatura, o ambiente, quem está na volta, como tu tá vestido, qual é a sensação corporal que tu tá, o que tu tá sentindo, se tu tá com fome ou não, o que tu estava fazendo, quais são as cores, imagens e sons que tu viu. Para quê? Porque ele vai identificar todas essas coisas que estavam presentes no momento que libera aquela molécula do prazer, que é a endorfina ou opioide, e ele vai transformar isso em pistas. E toda vez que essas pistas forem identificadas novamente, ele vai liberar dopamina, te dando vontade de fazer aquilo que trouxe a recompensa novamente, porque ele identificou por uma pista que a recompensa está próxima. Para que a gente tem esse mecanismo no cérebro? Basicamente, digamos que você é um Neandertal, você está andando por ali, aí você encontra uma árvore de maçãs. Aí você vai lá e come a maçã. Ele registra todas as informações sobre a árvore, sobre o ambiente. Por quê? Quando ele identificar aquele ambiente, um ambiente parecido, uma folha parecida, uma fruta de uma cor e um tamanho parecido, ele vai perceber, recompensa está próxima, porque quando eu mordi aquele negócio foi saboroso. Então, ele registra o sabor, ele registra a recompensa e ele registra as pistas ao redor, e aí quando ele ver as pistas novamente, ele vai liberar dopamina. Então, quando você vê um pornozinho e se masturba, logo você fica com vergonha e culpa. A vergonha e a culpa, elas vão ser registradas como pistas. Ou seja,
Você sentir vergonha e culpa depois de ver pornografia e ter tido um momento de prazer, seu cérebro registra essas coisas como pistas para que quando você sentir vergonha ou culpa novamente, ele perceba, ó, esses sentimentos estavam presentes naquele momento que eu tive prazer. Então, quando eu identificar esses sentimentos novamente, é uma pista de que o prazer está próximo. E aí ele vai liberar dopamina, dopamina, dopamina. Então, a própria vergonha e culpa vão liberar dopamina, ou seja, sentir vergonha e sentir culpa, mesmo que seja por outros motivos, vai se tornar uma pista que vai te dar vontade de ver pornô. Então é por isso que você precisa primeiro lidar com a vergonha e com a culpa, antes de lidar com a pornografia. Porque reduzindo essas duas pistas, você vai ter menos vontade de ver pornografia e assim não vai ver novamente. Claro que vão ter inúmeras outras pistas, mas entender que a vergonha e a culpa são pistas que vão te levar para o vício de novo, e por isso você precisa primeiro lidar com a vergonha e a culpa para reduzir essas pistas, para que tu não tenha tanta vontade de ver, e aí sim tu consegue parar de ver pornografia. Entender isso é o primeiro passo. Como que tu vai lidar com isso? Então, como que tu vai tirar a vergonha e tirar a culpa? Basicamente, você vai precisar entender um conceito para ressignificar esses sentimentos e eliminar eles desse cenário de ver pornografia. E quais são esses... E o que tu precisa entender para poder eliminar esses sentimentos? Basicamente, você precisa entender que nem sempre a culpa é sua. Então você sente vergonha porque você sabe que é uma coisa errada. O que é a vergonha? É quando você fracassou numa expectativa que você tinha para consigo mesmo. Então o orgulho é quando você conquista uma expectativa que você tinha para consigo mesmo, ou supera. Quando você fica abaixo da expectativa que você definiu para si mesmo, aí você sente vergonha. Então como que a gente vai resolver isso? A gente vai baixar a expectativa? Sim, a gente vai baixar a expectativa. E a culpa, o que é a culpa? A culpa é quando você se responsabiliza inteiramente por alguma situação. E como que a gente vai eliminar esses sentimentos? Entendendo que nem sempre que você vê pornografia, isso é uma fraqueza sua. Não foi você que perdeu o autocontrole, mas foi o seu cérebro que foi programado depois de tantas vezes repetindo isso para tornar esse hábito extremamente eficaz. Além disso, a pornografia é um dos vícios mais difíceis de se lidar. Por quê? Ela libera níveis extraordinários de neurotransmissores no seu cérebro que fazem você ter vontade de exercer aquele ato. É um hábito, só que ele é criado numa forma super potente. Por quê? Por que a pornografia libera tanta dopamina no teu cérebro quanto uma cheirada de cocaína? Isso acontece porque, biologicamente, não existe nenhuma recompensa mais poderosa para o nosso cérebro do que o sexo. Não existe. E o seu cérebro, quando ele vê uma mulher pelada e ele registra que você está excitado, e depois de um certo tempo você teve um orgasmo e ejaculou, seu cérebro ele basicamente registra que você está procriando, ou seja, que você está engravidando aquela fêmea. Para o seu cérebro, ver um pornô e bater uma é a mesma coisa que se tu estivesse engravidando uma fêmea. Aí você vê um pornô com uma mulher diferente todo dia, você vê pornô com várias mulheres na mesma noite, e seu cérebro está registrando que tu é o baita garanhão que está procriando com trocentas fêmeas diferentes. Além disso, fêmeas de extrema qualidade, né? Porque o cérebro ele registra o quê? Tamanho de seios, e ele vê isso como atrativo por causa da amamentação, e tamanho de quadril, porque ele vê isso como próprio de uma mulher fértil que vai conseguir gerar filhos. Então o seu cérebro está registrando que você está procriando de uma maneira sinistra. E a procriação é a coisa mais importante da nossa vida. Por quê? Porque para o cérebro, você procriar, você engravidar uma mulher, você como homem engravidar uma mulher, é como se você estivesse propagando a sua vida para o futuro. Então você sabe que vai morrer, o seu cérebro sabe que vai morrer, mas ele meio que te imortaliza repassando os teus genes adiante. Então, cara, se tu tá com fome, com sede, com mal-estar, e aparece uma mulher querendo fazer sexo contigo,
teu cérebro ele anula a dor, ele anula a fome, ele anula a vontade de cagar, ele anula qualquer coisa que teu corpo esteja processando e ele vai procriar, porque isso é a coisa mais importante para ele. E a pornografia, ela entrega de forma artificial, numa quantidade ilimitada, num acesso extremamente fácil e numa variedade de fêmeas extremamente grande. Então o teu cérebro ele registra que tu tá engravidando muitas mulheres com muita facilidade. Por isso que uma recompensa tão forte, sendo estimulada de uma maneira artificial tão intensa, acaba liberando uma quantidade de hormônios e de neurotransmissores tão grande que a pornografia é mais difícil não, que a pornografia ela é quase tão severa como o vício quanto a cocaína. Por isso, porque ela é muito potente. O sexo é uma recompensa muito potente e ele está sendo estimulado de uma maneira artificial, porque pensa bem você na natureza. Conseguir mulheres com fácil acesso, todos os dias, com uma variedade de fêmeas e uma qualidade de fêmeas extraordinária. Cara, um Homo sapiens ele ia surtar com essa quantidade de recompensa. Então isso é muito forte para o seu cérebro. Por isso que você vicia tão rápido. Ainda mais se for na adolescência, que o adolescente está desenvolvendo a parte sexual dele, mas ele ainda não desenvolveu o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal ele é desenvolvido dos 20 para os 25 anos, a última parte, que é qual? A capacidade de frear comportamentos. Então o adolescente ele está extremamente propenso para isso. Essa é uma recompensa extremamente viciante. E ao mesmo tempo, você treinou o seu cérebro fazendo isso tantas vezes que agora não é só mais uma reação de fraqueza tua, de falta de autocontrole. Você vê pornografia porque o seu cérebro está programado para fazer isso. E agora, o trabalho vai ser extraordinário para desmanchar toda essa mudança que você fez no seu cérebro. Então não é só culpa sua. Seu cérebro está programado para esse vício. E você tem que agora fazer um esforço descomunal para remodelar, literalmente, você vai precisar desmanchar áreas do seu cérebro que foram programadas para te fazer ver pornografia e criar áreas novas que sejam capazes de bloquear esse comportamento. Então tu literalmente vai ter que remodelar o teu cérebro através de sessões intensas de aprendizado para eliminar esse vício. Por isso não é culpa sua que você veja pornografia sempre. Não é só falta de autocontrole, você está programado para isso. Claro, você que programou. Você que foi para esse comportamento de risco e desenvolveu esse vício. Mas não é só culpa sua. Entender isso ajuda muito a aliviar a culpa. E você alivia também a vergonha, por quê? Porque você sabe que o quanto você está batalhando para sair do vício da pornografia, é normal que você vai ter recaídas. Você vai assistir de vez em quando. E não é porque você é fraco. É porque você está lidando com um vício. E pessoas que têm vícios, elas sofrem recaídas. Então você diminui a sua expectativa em relação a si mesmo, sabendo que você não vai, sou perfeito da noite pro dia, ontem eu era viciado, hoje eu não sou mais. Você vai precisar construir essa nova identidade e esse novo comportamento e essas novas vias neurais para poder eliminar esse vício. Então, entendendo que nem sempre é culpa sua e que você vai sofrer recaídas e ver de vez em quando, e que isso faz parte do processo de eliminar o vício até o zero, no caminho vai ter recaídas, diminui a sua expectativa e você diminui a vergonha e a culpa. E com menos vergonha e culpa, basicamente você vai ter menos gatilhos que vão te levar a ter vontade de ver pornografia. E assim vai ficar muito mais fácil de sair desse vício. Se esse vídeo te agregou alguma coisa e se você quer ajuda para sair desse vício, eu vou te oferecer ajuda de graça. Na descrição aqui do vídeo e também na descrição do canal, caso você não encontre, tem um link que é para uma comunidade gratuita de homens cristãos. Nessa comunidade eu tô ali interagindo todos os dias para te ajudar. Tu quer sair desse vício ou de outros? Entra ali. Tu quer desenvolver virtudes e se tornar um homem melhor? Entra ali. Esse é o meu convite para ti porque eu vou te ajudar de graça, tá? É de graça, eu não estou cobrando nada para te ajudar nesse momento. Você clica no link da descrição e entra no grupo. CHV Comunidade Homens Verdadeiros. Muito obrigado por assistir até aqui e não se esqueça de entrar no grupo que está aqui na descrição.